Nós estávamos numa peregrinação eucarística. E aí a gente ia saindo, estávamos saindo de um hotel e um outdoor enorme. Um outdoor não, era um totem com o Santíssimo, com a Eucaristia, um ostensório, a Eucaristia. E aí estava escrito lá em inglês, era um site, entrou e dizia assim, era em Fátima isso aqui. E aí dizia assim, todas as peregrinações, elas são muito importantes. Via Fátima é muito importante. E a Lourdes é muito importante. Mas a peregrinação mais importante é a peregrinação à Eucaristia. Olha que coisa. Essa que você faz, né? Aí até o sacrário mais próximo, a igreja mais próxima. Você vê a vida, como você falava, os santos são todos eucarísticos. E aí, preste atenção, Guto, nisso aqui. Isso aqui foi estudando e rezando e estava conversando com alguns sacerdotes também, inclusive com o padre Emanuel Maria. Falei, de fato, não é? Algumas pessoas têm dificuldade de compreender, mas por que Jesus ficou presente na Eucaristia? Bom, primeiro, Deus é Deus. A gente pode, por que o mundo foi feito assim? Por que não foi feito? Pode questionar muitas coisas, mas assim, Deus fez, Deus faz, Ele quis dessa maneira. Por que Deus resolveu salvar o mundo entregando sua vida numa cruz? Nós encontramos, sim, podemos explicar isso à luz das Escrituras. Há todo um sentido, Deus não faz nada fora de propósito, sem um sentido. Não é? Mas a maneira como Ele quis, Ele escolheu fazer. E naquela maneira que Ele escolheu e quis fazer, nós encontramos, sim, na teologia, e a filosofia, tudo vai convergir para dizer, olha, tem uma lógica aqui, tem uma ordem aqui, tem uma sabedoria aqui. Então, nós falávamos isso, né? O homem, ele é corpo também. A nossa alma é imortal e os nossos corpos ressuscitarão. Ressuscitarão. E ressuscitarão para a vida eterna se esse corpo, ele já tem parte, então, naquele corpo que está glorificado. É o corpo de Cristo. Santo Agostinho, então, ele vai dizer, acontece um processo diferente com o alimento que nós ingerimos todos os dias, porque quando nós ingerimos um alimento, aquele alimento ele se transforma em nós, em massa, ele se transforma em nós, mas quando a Eucaristia é diferente, quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, somos nós que, ao recebermos aquele corpo glorificado, somos nós que vamos nos transformando em Cristo, vamos sendo divinizados. Não só esta alma, mas o corpo também. Então, não é? Quando o Senhor, não é? no dia final, e mais uma vez naquele isto é o meu corpo, todos nós que comungamos deste corpo, nós somos esse corpo de Cristo. Então nós já temos como essa semente, esse germe em nós, desse corpo glorificado que é o corpo de Cristo em nós, seu corpo e seu sangue. Então, por isso que ele vai dizer, aqueles que comem a minha carne e bebem o meu sangue, está lá em João 6, eles terão a vida eterna. Eles ressuscitarão no último dia. Isso é muito belo e, enfim, né? As palavras são insuficientes. A noite inteira falando sobre isso, né, padre? Porque é realmente algo impressionante. E assim, esse mover desse podcast, não é? Porque quanto Nosso Senhor quer e quis que a gente falasse sobre isso, né? Sobre, por exemplo, aos olhos humanos, a pessoa perceber numa correria que é a vida do Instituto Hesed, né? Chegar e dizer, a Larissa dizer, ou qualquer outra pessoa que esteja com vocês e tudo, olha, é o seguinte, mas tem esse momento aqui que eles vão ter que ficar em adoração. Né? Mas olha, tem isso para fazer, tem isso para resolver, mas tem isso e tal. Tem a reunião, né? Porque o católico ele é especialista em reunião, né? A gente faz reunião para preparar a reunião, né? E depois a reunião fica marcada. É assim, o católico é assim, né? Mas a primeira reunião, né, deve ser o Nosso Senhor, não é? Tipo, a primeira intenção da reunião mais importante é aquela que a gente está com Ele. Né? É dali que vai brotar tudo. Né? Tipo, se só aquilo foi feito naquele dia, nós já fizemos tudo. Né? E na peregrinação a gente viveu muito isso. Né? Mas o horário do ônibus, e o horário da comida, e vai perder o almoço. A gente passa muito. Mas porque peregrinação, né? O dia tem 36 horas. Né? Então ali você mas quando a gente prioriza, não é, padre, aquilo dali, a questão de cumprir aquilo que é para ser feito, como a irmã aqui falava, né? O buscar primeiro aquilo dali,
tudo o resto vem. Né? Como seria bonito se realmente a humanidade gerasse essa consciência na alma, né, Padre? Essa prioridade é o coração da nossa vida. E o senhor falando, eu me lembrei de um caso que aconteceu. Eu nunca contei isso num podcast. Foi uma... Eu conto assim, reconhecendo mesmo o que aconteceu comigo há uns anos atrás. Inéditos nesse podcast, viu, Guto? Mas, bom, o senhor falou, eu me lembrei agora, assim, né? Há um tempo atrás, eu estava... não era uma peregrinação, mas eu estava numa missão lá na Itália. Eu tinha ido visitar alguns fornecedores da livraria nossa, e aí eu tinha ido a uma cidade e eu tinha organizado porque eu estava lá hospedado em Roma e tinha que ir numa cidade do interior, e eu fui de trem e organizei todo o meu dia, como já religioso, professo. E aconteceu que eu organizei o meu dia todo, vi horários de trem para ir, para voltar e tal, e todos os dias eu estava indo à missa de manhã no lugar onde eu estava hospedado, só que nesse dia, para pegar o trem e chegar logo lá onde eu deveria, eu não tinha participado da missa. E fui como se eu eu fui achando que eu já tinha participado da missa. E quando foi na parte da tarde, eu vi, meu Deus, eu ainda não participei da missa. Tem que ver onde tem missa. Eu procurei e encontrei uma missa que teria em Roma. E eu ia voltar a tempo de chegar nessa, que era uma das últimas missas que tinha em Roma nesse dia. Mas o que aconteceu? Nessa hora, aconteceu que na Itália os trens estavam entrando em greve. E eu tinha um trem direto dessa cidade onde eu estava, que se chama Lucca, inclusive a cidade de Santa... Como chama aquela santa estigmatizada? Santa Gema Galgani. Estava lá na cidade de Santa Gema, e aí o trem direto foi cancelado. E eu na estação, e agora? Como vai? Aí tinha um outro trem que fazia uma conexão na cidade de Pisa, e eu teria que ir para lá. E aí a hora que eu fui entrar no trem, o trem foi cancelado e já estava chegando 5 da tarde, eu ia chegar em Roma, eu já estava, meu Deus, então eu já perdi a missa, não tenho o que fazer. E naquela hora eu olhei a tabela dos trens rapidinho, o que tinha, e tinha um trem que era o último trem que saía para chegar em Pisa, e em Pisa eu tinha que trocar de trem, esperar mais ou menos 1 hora na estação para pegar o último trem que ia chegar em Roma perto de meia-noite. Mas eu falei, eu tenho que voltar para Roma, não tenho o que fazer, eu estava sozinho. E nessa hora que eu estava chegando lá na estação de Pisa, eu falei, mas meu Senhor, e agora? Eu queria tanto ir para a missa, e era 5:50 da tarde. E o outro trem ia sair às 6:50 para Roma. A hora que eu parei na cidade de Pisa, que o trem desceu, eu ouvi um sino tocando. Aí eu falei, um sino? Aí eu perguntei para a pessoa, tem alguma igreja aqui perto? Perguntei em italiano, a pessoa disse, olha, tem uma aqui, mas está fechada, mas o sino continuava tocando e era do outro lado da estação. Eu olhei na internet e vi que tinha uma igreja lá, e liguei para lá, e o padre atendeu e falou, a missa vai começar em 4 minutos. E aí eu desci no túnel que passava debaixo de 10 linhas de trem, saí correndo, e a hora que eu cheguei na praça, estava garoando. Eu entrei na igreja e naquela hora o padre fez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não preciso dizer que eu passei a missa inteira chorando. Chorando do milagre que Deus fez para esse religioso que, relapso, esqueceu de organizar a missa naquele dia, e Deus não queria que eu ficasse sem missa, e naquele dia ele mudou os trens, e mudou outro trem, e me fez chegar em Pisa para poder, naquela hora, participar da missa, que foi uma das missas mais lindas da minha vida. Voltei para Roma, 2 horas dentro do trem, chorando. Depois cheguei lá, peguei um ônibus até a hospedagem, cheguei 00:30, onde eu estava hospedado, chorando de gratidão. E falando, Deus, o Senhor escolheu o nome de Emanuel para mim, e eu não amei o Senhor como deveria, mas o Senhor se preocupou comigo e veio ao meu encontro para mostrar até onde vai o amor dele. Às vezes a gente não tem noção de até onde vai o amor dele, quando ele fala lá no Evangelho de Lucas para aquele homem pregado do lado dele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa é real, porque quando a gente está na missa, a gente está no céu. Nossa Senhora está lá, os anjos estão lá. São Pedro Julião Aymar fala que Nossa Senhora está lá adorando o seu Filho Jesus junto conosco na missa. Os anjos estão lá dobrando o joelho na hora dos santos. Quando a gente canta Santo, 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 naquela hora os anjos vêm e adoram o Senhor. Aquilo que está lá em Isaías 6,
O Deus 3 vezes santo, que é honrado com aquele canto, está lá na missa, os anjos, tudo, e Deus preparou isso para mim, para você, Guto. Deus te conquistou o coração naquela peregrinação para te dizer o quanto era importante a missa diária e me mostrou na minha miséria que eu não tinha organizado aquele dia para ter missa e naquele dia ele escolheu que eu tivesse aquela missa. Olha que coisa linda.